Transmissão Paulista despenca 2,5% no dia de hoje, derrubada por uma recomendação de compra de um banco gringo. Então, Morgan Stanley listou 4 pontos negativos a respeito dessa ação, recomendando seus investidores que vendam o papel. Será que é interessante para você, que é investidor de longo prazo, se desfazer de um ativo com bons fundamentos e que pode gerar bons dividendos a longo prazo? Galera, um ponto muito importante é que na carta aos acionistas de 2024, o Buffett destaca 3 conselhos para o pequeno investidor e o primeiro deles é: ignore as previsões financeiras de especialistas. Então eu vou explicar para vocês por que a conduta do investidor com foco no longo prazo e também no fundamento das empresas é a sua melhor amiga em termos de rentabilidade, de construir riqueza em bolsa de valores a longo prazo, e eu vou trazer inclusive exemplos práticos disso. Vou falar também a respeito da CEMIG. No final do pregão, a CEMIG despencou 3%, galera, mesmo entregando excelentes projetos, né? Então, no dia de hoje, a empresa estreou no segmento de autoprodução de energia. Isso fica dentro do segmento de comercialização de energia. Interessante porque isso expande e diversifica o portfólio da empresa. Em contrapartida, houve também um encontro entre o Zema e o Lula. É claro que não foi para falar a respeito da CEMIG, mas só a aproximação dessas duas figuras parece ter sido o suficiente para estressar o mercado. Será que isso aqui realmente tem fundamento? Vamos falar um pouco a respeito desse assunto também. Aqui nesse canal você terá informações diárias a respeito do mercado financeiro com análise de ativos, construção de carteira, a postura correta do investidor de longo prazo. Trago vários estudos para vocês. Se eu estiver te ajudando, eu peço que você fortaleça aqui o trabalho, se inscrevendo, deixando comentário e compartilhando esse vídeo em outras plataformas. Então nós temos aqui um banco gringo rebaixando as ações da Transmissão Paulista para venda, destacando 4 pontos negativos. Então só essa recomendação do Morgan Stanley fez o papel cair 2,5% no dia de hoje. A avaliação é que parece pouco atraente após subir mais de 20% nos últimos 12 meses. Então os caras do Morgan Stanley estão falando que a ação já subiu quase 20%, mas vocês precisam lembrar que a cotação de ativos sempre seguirá o seu resultado. Crescimento absurdo na receita, conseguindo contingenciar os custos e as despesas, uma margem EBITDA na ordem de 74%, uma margem líquida de 81%, retorno sobre o patrimônio líquido de 26%. Aí tem muita gente que vai falar, pô, mas esse resultado está fortemente impactado pela RBSE. Então é claro que houve sim um impacto muito positivo da RBSE na receita operacional líquida da companhia no quarto trimestre de 2023, mas não foi só isso que impactou a receita. Tivemos também o reajuste do ciclo tarifário, tivemos também energização de 2 novos projetos de Greenfield. Então, 2 projetos entrando em operação, gerando maior receita anual permitida para a companhia. E quando a gente fala de novos projetos, tem que lembrar que ela entrou pesado no primeiro leilão de 2023, arrematando grandes lotes para o seu portfólio. Vejam vocês que esses novos lotes aqui, depois de prontos, vão gerar uma receita anual permitida adicional de 510 milhões. Então é claro que a companhia está vendo que a RBSE ela vai vencer em 2028 e já está se antecipando, participando mais ativamente de leilões e trazendo mais concessões para o seu portfólio. Porém, segundo o Morgan Stanley, existem alguns pontos que poderiam fazer as ações da Transmissão Paulista despencarem no curto prazo. O primeiro deles aqui seria o fato de uma revisão na RBSE. Isso por si só já reduziria a avaliação da Transmissão Paulista em R$ 1,50 por ação. O segundo ponto aqui, e esse é muito importante para a gente que é investidor de longo prazo, é que a Eletrobras detém 35,7% de participação acionária na Transmissão Paulista. E existe um plano da Eletrobras de, no curto ou médio prazo, realizar um desinvestimento, uma venda dessas ações. Como a gente está falando de uma participação acionária bem relevante, talvez a força vendedora faça cair bastante o preço, a cotação da Transmissão Paulista. Para a gente que investe no longo prazo, tem que ficar acompanhando de perto, porque isso pode abrir sim uma excelente janela de oportunidade. Então, se eu tivesse hoje a Transmissão Paulista na carteira, eu não venderia, porque eu não sei quando de fato esse desinvestimento irá acontecer, né? Mas com certeza reservaria uma posição em caixa para quando isso acontecer eu conseguir comprar a Transmissão Paulista com desconto extremamente interessante. O terceiro ponto é que o banco gringo projeta que a alavancagem da Transmissão Paulista deverá crescer para 3,5 vezes nos próximos anos devido aos diversos projetos de Greenfield que a empresa vem arrematando. Por fim, o quarto e último ponto é que a gente tem visto uma alta concorrência nos leilões de transmissão. Isso tem reduzido bastante a taxa de retorno dos projetos. A gente vê várias empresas entrando de maneira bastante agressiva, como o caso da CPFL Energia, a própria Engie, que tem buscado aumentar a participação dentro desse segmento. E agora, com uma concorrência maior, as taxas de retorno
tendem a se reduzir. Porém, o que eles esqueceram de falar é que a Transmissão Paulista ela tem décadas de experiência nesse setor de transmissão, né? E ela consegue fazer a gestão dessas torres, tanto a construção quanto a operação dos projetos, de maneira muito eficiente. Ela entrega as obras com 10 meses de antecedência e com saving médio de 34% no CAPEX, ou seja, uma forte economia de custos, né? Por quê? Porque ela tem uma expertise muito maior que as demais concorrentes. Agora você, como pequeno investidor, só tem uma vantagem frente ao mercado, que é utilizar o tempo e os juros compostos ao seu favor. E se você ficar girando carteira e escutando o que esse pessoal manda você comprar e vender toda hora, você vai simplesmente diluir a sua rentabilidade a longo prazo. Quem está falando isso não é o Machado, quem está falando isso é o cara que está batendo o S&P 500 há várias décadas, né? Então tem alguns conselhos muito importantes para você, pessoal. O primeiro deles é: ignore as previsões financeiras de especialistas. Tome as suas próprias decisões, entendam por que uma empresa entrou no seu portfólio. Quando você faz um estudo aprofundado da empresa, entendendo quais são as vantagens competitivas, qual é a forma que ela tem de gerar valor para você, e você compra também com a visão de sócio, você não vai ficar dando ouvidos para a conversa de analista. Você vai saber por que você não deve vender aquela ação, olhando principalmente para os fundamentos e também critérios qualitativos. O segundo ponto, e talvez o mais importante, é: seja paciente ao encontrar um negócio maravilhoso. Então, se a empresa tem bons fundamentos, ela gera um excelente histórico de retorno ao acionista, ela está te remunerando bem, porque você vai se desfazer de um ótimo ativo. O Buffett ele vem carregando há décadas as ações da Coca-Cola, ele comprou ela bem no olho do furacão e agora vem sendo remunerado em várias frentes, tanto na valorização dos papéis como no excelente dividendo que ele usa para recompor seu próprio caixa. Então vejam vocês a importância de você ter visão de longo prazo, né? Comprar com aquele sentimento de sócio e carregar os ativos acumulando ações para o longo prazo. Já trouxe para vocês diversos estudos mostrando o impacto de você simplesmente carregar as ações, né? A própria Klabin transformou R$100 mil em mais de R$1 milhão simplesmente com o carrego das ações ao longo dos últimos 15 anos. A Itaúsa transformou também R$100 mil em R$936 mil, simplesmente bonificando, pagando dividendos e você reinvestindo esses dividendos. Então, se você fica girando ativo, comprando, vendendo, saltando de uma ação para outra, você está, na verdade, destruindo o seu potencial de rentabilidade no longo prazo. Agora, é claro que alguns desses pontos destacados na matéria podem vir a acontecer em algum momento e as ações podem sim despencar. E se isso acontecer, você como sócio de longo prazo do ativo, você vai simplesmente reforçar a sua posição. Busque sempre comprar barato, mas preze sempre também pela qualidade, né? Isso aqui você vai continuar comprando ao longo de décadas, né? Reforçando a posição durante anos e anos a fio até que os dividendos se tornem relevantes o suficiente para você. No dia de hoje nós tivemos a CEMIG retraindo 3%, já chegando na casa dos 11,50, o que se torna um preço interessante, olhando tanto para dividendos quanto para valorização. Pessoal, mesmo com a empresa entregando novos segmentos que vão diversificar sua receita, nós tivemos o mercado batendo bastante na cotação. Vejam que não houve nenhuma notícia relevante. A simples aproximação entre o Zema e o Lula no final da tarde, durante a inauguração de um complexo mineiro industrial lá no Triângulo Mineiro, foi o suficiente para estressar a cotação da CEMIG, pessoal. Vejam que não teve nenhuma notícia relevante que de fato sinalizasse o motivo pelo qual essa ação tivesse despencado 3% no final da tarde. Cabe destacar que aqui também estava presente o ministro de Minas e Energia. Então talvez isso tenha criado ali um aspecto negativo para o mercado. Agora eu vou falar para vocês que eu já estou ficando cansado dessa história de federalização. Eles não se acertam, não sabem o que vai ser feito, já chamaram o Tesouro para avaliar o valor justo da CEMIG, da Copasa e de outras estatais mineiras. Pessoal, sempre a decisão vai ser pelo caminho mais racional possível, olhando para os fundamentos das ações. Falando em valor justo, vocês acham mesmo que a CEMIG, redonda do jeito que ela está, entregando resultados crescentes, queda na alavancagem, crescimento robusto do EBITDA, dos lucros, das margens, diversificação de receita, vocês acham que o Zema vai entregar esse ativo pelo valor justo? Então, do meu ponto de vista, haverá entrave aqui, né? O Zema vai querer superinflacionar os ativos da CEMIG e isso não vai dar negócio entre o fechamento do governo federal e o governo de Minas Gerais. Em contrapartida, estou aproveitando esse ruído político para seguir aos poucos reforçando a posição. Eu acredito que a CEMIG deve entregar um dividendo
muito interessante agora no final de março. A gente tem que acompanhar de perto o resultado do fechamento do ano de 2023, vai ser um lucro recorde para a empresa e o dividendo deve ser bem acima da média. Porém, pessoal, nada, absolutamente nada aqui é certeza. Não dá para confiar na palavra de político, vocês sabem muito bem. Tudo acontece por baixo dos panos, mas considerando o potencial risco-retorno, eu sigo comprador de CEMIG nos preços atuais, é claro que sempre acompanhando de perto as notícias. Pessoal, vejam que utilizando um PL de apenas 8 vezes e um PVP de apenas uma vez para estabelecer o valor intrínseco da CEMIG, a gente teria aqui um valor justo na ordem de R$18. Hoje a CEMIG negociada a 11,50, nós temos aqui uma margem de segurança de 55% para aportes e mais um yield aí de aproximadamente 10%. Lembrando que o preço-alvo da XP é R$16 por ação, com recomendação de compra. É claro que nada aqui é recomendação de compra, pessoal. Pelo amor de Deus, é informação relevante para você mesmo tomar as suas próprias decisões. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar nosso conteúdo. Considere também assinar o clube de membros por apenas R$ 2,99. Durante o dia a gente vai trazer informações relevantes lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem tem participado tem gostado bastante. Além de vídeos exclusivos todos os finais de semana e material exclusivo para a sua análise, como essa planilha de valuation adaptada para os múltiplos históricos do ativo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.